Porque o erro maior dos colegas, principalmente para quem não tem experiência ainda, é pegar o cliente, aí o cliente, óbvio, principalmente o que vem de rede social, é ficar fazendo pergunta, e aí a pessoa começa a responder, aí no final ela fala, obrigado, valeu, era o que ela queria. Então, acho que o primeiro passo é a pessoa montar o script de atendimento, principalmente no primeiro contato. Quando é, por exemplo, um atendimento mais presencial, eu sempre recomendo o seguinte: o cliente entrou em contato com você por telefone, por direct, por mensagem, WhatsApp, ou seja lá o que for, você faça as suas perguntas, direcione aquilo ali para que você tenha condição de entender o problema do cliente, e aí depois que você fizer isso, você marca um atendimento. E uma curiosidade que eu tenho nessa atuação com inventários, como que é isso na prática? Costuma ser do primeiro contato com o cliente até um fechamento de fato? Isso aí demora, são muitos encontros, tem muitos decisores envolvidos. Hoje, mesmo com a evolução da tecnologia, é melhor um contato presencial, online também dá certo. Como que é o dia a dia, a prática nessa especialidade? Olha, Jéssica, então, assim, vai muito do cliente, né? Mas eu criei um roteiro de atendimento que eu costumo, ainda mais assim, hoje tem muita coisa de rede social, né? Hoje a internet, ela é o mecanismo, o maior canal de prospecção de clientes para os advogados hoje. Não adianta você ficar fazendo anúncios na internet, divulgando teu trabalho, fazendo conteúdo, etc. Se quando esse potencial cliente chegar, você não tiver um procedimento, todo um checklist de atendimento que vai te viabilizar converter aquele potencial cliente num cliente. Então a gente tem que se preparar para aquela demanda que vai vir através das redes sociais, principalmente, para que a gente não perca tempo e muitos relatam, Roberto, eu fiz um anúncio, eu fiz um post, a pessoa ficou perguntando um monte de coisa e depois foi embora, não me contratou, não quis e tal. Eu falo, pois é, mas então tem algum erro aí na tua estratégia de fazer o primeiro contato com esse cliente de maneira a viabilizar a necessidade dele de te contratar. Por exemplo, o cliente fez o primeiro contato, o que você vai fazer? Eu sempre oriento as pessoas, ao invés de você ficar respondendo dúvidas, faça perguntas. Pergunte o que aconteceu, quem é que faleceu, quem são os parentes, quais foram os bens deixados, quais são os principais problemas que estão tendo ali os herdeiros naquela situação. E aí, quando a pessoa for respondendo, você vai entendendo um pouco melhor, você vai tendo a condição de verificar se aquilo ali é uma causa que realmente compensa, que vale a pena, até para você direcionar para um atendimento presencial, online, enfim, dependendo do nível de atuação que a pessoa está. Porque o erro maior dos colegas, principalmente para quem não tem experiência ainda, é pegar o cliente, aí o cliente, óbvio, principalmente o que vem de rede social, é ficar fazendo pergunta, e aí a pessoa começa a responder, aí no final ela fala, obrigado, valeu, era o que ela queria. Então, acho que o primeiro passo é a pessoa montar o script de atendimento, principalmente no primeiro contato. Quando é, por exemplo, um atendimento mais presencial, eu sempre recomendo o seguinte: o cliente entrou em contato com você por telefone, por direct, por mensagem, WhatsApp, ou seja lá o que for, você faça as suas perguntas, direcione aquilo ali para que você tenha condição de entender o problema do cliente, e aí depois que você fizer isso, você marca um atendimento. Por quê? Porque principalmente para quem está começando, você não vai saber tudo. Eu até hoje tem coisa que a pessoa fala, eu fico na dúvida ali, eu falo, isso aí eu vou ter que consultar. Mas as situações são muito variadas. Então, é muito difícil você entrar num contato, num atendimento com o cliente, sem ter a segurança de que você vai responder tudo que ele está perguntando. Quando você, no primeiro contato que ele faz com você, através dos N canais que você eventualmente tenha, quando você direciona esse primeiro contato para perguntas que vão te viabilizar conhecer melhor a situação do cliente, e aí você agenda o horário, nesse período você tem condição de estudar e se preparar para esse atendimento. A receita, eu não sei qual é o grande segredo para você converter um cliente em honorário, mas eu sei qual que é a receita do absoluto fracasso para você não converter. Essa receita é você sentar na frente do cliente pela primeira vez e falar para ele, pois não, como posso te ajudar? E ali você começar a ouvir a história dele. Porque aí você não vai conseguir gerar valor para ele, a não ser que você já tenha muita experiência. A maioria das coisas que ele vai colocar, você não vai ter condição de atender. Às vezes, o que ele quer saber
precisa da análise de um documento, precisa de uma diligência que você vai ter que fazer para identificar melhor a situação. Então, não dá. A questão é, se prepare antes para que no atendimento, quando você chegar nesse momento, você já tenha conhecimento a respeito do que é importante para o cliente, aquilo que efetivamente você pode gerar de resultado para ele. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!